Meu nome é Elias. Durante muitos anos caminhei pelas ruas movimentadas da cidade como um fantasma entre os vivos. Ninguém percebia, mas por dentro, algo em mim havia se partido. Meu olhar estava sempre longe, minha alma presa em um lugar escuro e sem saída. Eu sorria para as pessoas, respondia mensagens, comparecia ao trabalho. Mas tudo era automático, um teatro cansado para manter as aparências. Aos 35 anos, depois de uma sequência de perdas que começaram com a morte da minha mãe, seguidas pelo fim de um relacionamento e uma demissão inesperada, minha mente mergulhou em um buraco sem fundo. A dor era invisível, mas me consumia por inteiro. No início eu dizia a mim mesmo que era só uma fase, que tudo ia melhorar. Repetia essas palavras como uma oração vazia, esperando que em algum momento fizessem sentido. Mas os dias se arrastavam, e dentro de mim só existia um silêncio ensurdecedor. Acordar era um esforço, comer, um fardo, dormir, um alívio momentâneo que se desfazia no segundo em que o sol tocava a janela. Amigos se afastaram. Alguns não sabiam o que dizer, outros simplesmente não perceberam. E quem poderia culpá-los? Nem eu entendia o que estava acontecendo comigo. Foi numa noite chuvosa de outubro que a ficha caiu. Eu estava sentado no chão do banheiro, as luzes apagadas, o rosto molhado não apenas pela água do chuveiro, mas por lágrimas que pareciam não ter fim. Foi ali, sozinho e despedaçado, que sussurrei pela primeira vez a frase que tanto evitava: eu preciso de ajuda. Aqueles 4 segundos de coragem silenciosa mudaram tudo. No dia seguinte, procurei um psiquiatra. Não foi fácil. Carregar o peso do estigma era mais doloroso do que os próprios sintomas. Durante a primeira consulta, mal consegui olhar nos olhos do médico. Minhas mãos tremiam e minha voz falhava, mas ele não julgou, apenas escutou. E isso, só isso, já foi um começo. Recebi o diagnóstico de depressão severa com ansiedade generalizada. Palavras frias para descrever um caos interno. Ainda assim, senti um alívio estranho. Colocar um nome naquela dor deu forma ao que antes era apenas uma sombra. Pela primeira vez, não me senti louco, me senti humano. Ferido, sim, mas não sozinho. Comecei a fazer terapia. Nas primeiras sessões, ficava calado por longos minutos. Tinha medo do que poderia sair da minha boca. Medo de reviver os traumas, de encarar a minha culpa, de expor minhas fraquezas. Mas, aos poucos, algo em mim começou a se mover. Era como se as palavras, uma a uma, fossem abrindo pequenas janelas dentro de mim, deixando entrar luz onde antes só havia escuridão. Meus dias continuavam difíceis. A recuperação não foi uma linha reta. Tive recaídas. Tive noites em claro, crises de pânico, vontade de desistir. Mas havia agora uma diferença. Eu sabia que estava lutando. E lutar por si só já era um ato de coragem. Houve um dia em especial que marcou o início da minha virada. Estava caminhando no parque próximo de casa quando uma criança que brincava com o pai sorriu para mim. Um sorriso simples, espontâneo. Algo naquela cena me atingiu profundamente. Talvez porque eu mesmo tivesse esquecido como era sorrir assim. Voltei para casa e escrevi no meu diário: ainda há beleza neste mundo, e talvez eu ainda possa fazer parte dela. Essa frase se tornou meu mantra. Comecei a sair mais de casa, a caminhar sem rumo, só para sentir o vento, a escutar músicas que me lembravam de quem eu era antes da dor. E, surpreendentemente, comecei a conversar com pessoas. Pequenas interações no mercado, no elevador, no café. Cada gesto, cada troca de palavras era um tijolo reconstruindo a ponte entre mim e o mundo. Se você chegou até aqui, quero que saiba que essa história não é só sobre mim. É sobre nós. Sobre todos que já se sentiram perdidos por dentro, mesmo estando cercados de gente. Sobre quem carrega batalhas invisíveis todos os dias, mas ainda assim segue em frente. Se você está enfrentando algo parecido, quero te dizer uma coisa: não ignore o que sente. Não se esconda atrás do medo ou do orgulho. Pedir ajuda não é fraqueza. É um dos maiores atos de amor próprio que você pode ter. E se essa história está tocando o seu coração, compartilhe.
Alguém que você conhece pode estar precisando ouvir exatamente isso. E se quiser continuar acompanhando minha jornada, fique comigo, porque o que vem a seguir é onde a verdadeira transformação começa. Nos meses seguintes, a vida parecia uma construção lenta. Não havia atalhos nem grandes saltos de progresso. A jornada era feita de passos curtos, às vezes tão pequenos que eu nem percebia que estava avançando. Mas estava, e isso importava. A terapia se tornou um refúgio. Era o único lugar onde eu podia ser absolutamente honesto, sem medo de julgamentos. Foi lá que descobri algo que me mudou para sempre. Por trás da dor que eu carregava, havia histórias que eu nunca tinha contado a ninguém. Lembranças da infância, feridas não curadas, inseguranças mascaradas de força. Aos poucos, fui entendendo que minha saúde mental não tinha desmoronado da noite para o dia. Era um castelo de cartas construído com cuidado, mas sobre uma base frágil. Durante uma sessão em especial, minha terapeuta me fez uma pergunta que me desarmou. Quem é o Elias sem a dor? Eu não soube responder. Percebi que por tanto tempo tinha me definido pelas minhas feridas, pelas minhas perdas, pela minha tristeza. Era como se eu não soubesse mais quem eu era fora daquele sofrimento. E essa percepção doeu mais do que eu esperava. Mas também me deu uma nova missão: me redescobrir. Comecei a escrever. No início eram apenas frases soltas, pedaços de pensamentos, mas com o tempo se tornaram crônicas, reflexões, memórias. Escrever era como abrir janelas dentro de mim, deixar o ar circular, tirar o pó das minhas lembranças e transformá-las em algo novo. Foi através da escrita que entendi que eu não precisava me livrar da dor para me curar. Eu precisava aceitá-la como parte da minha história. Não como um ponto final, mas como uma vírgula. Mas nem todos os dias eram bons. Houve uma semana inteira em que simplesmente não consegui sair da cama. As vozes internas voltaram com força. Você não vai conseguir. Isso tudo é inútil. Você está sozinho. Eu me sentia engolido por uma tempestade silenciosa. Foi nesse momento que entendi que a jornada da saúde mental não é sobre nunca cair. É sobre aprender a se levantar, mesmo que devagar, mesmo que machucado. Um amigo distante, que eu não via há anos, me mandou uma mensagem durante aquele período difícil. Disse que tinha visto uma reflexão que escrevi e que aquilo o tinha tocado profundamente. Que ele também estava passando por dias sombrios. Naquela hora, percebi que o que eu estava vivendo, compartilhando e tentando transformar, poderia ser luz para alguém. Mesmo que só um pouco, mesmo que por um instante. Foi assim que nasceu uma nova motivação dentro de mim. Se minha dor podia ser canalizada em palavras que acolhessem, então ela não era em vão. Comecei a publicar meus textos em uma pequena página. Não me importava com curtidas, comentários ou números. Eu só queria criar um espaço onde outras pessoas pudessem se reconhecer, onde ninguém precisasse esconder sua dor. E foi ali, nesse gesto simples, que algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas começaram a me escrever, contavam suas histórias, compartilhavam seus próprios abismos, e muitas delas diziam algo que me marcava profundamente. Achei que eu era o único. Essa frase ecoava como um sussurro coletivo de quem vive na sombra e deseja mais que tudo ser visto. Naquele momento, entendi que o peso da dor mental é agravado pelo isolamento. Sentir-se sozinho dentro da própria mente é uma prisão invisível. Mas quando alguém, mesmo à distância, diz "eu também", um elo se forma. E essa conexão tem poder. Poder de curar. Poder de sustentar. Poder de reacender a esperança. Minha jornada de cura não foi só sobre mim. Foi também sobre reaprender a me relacionar com os outros. A baixar a guarda. A admitir que eu precisava de colo, de conselhos, de companhia. Não era mais sobre ser forte o tempo todo, mas sobre ser verdadeiro. Sobre ser inteiro, mesmo com as partes quebradas. Comecei a participar de um grupo de apoio. Pessoas como eu, em diferentes estágios da jornada, se reuniam semanalmente para conversar. Lá conheci Ana, uma professora de história que lutava contra o transtorno de ansiedade havia mais de uma década. Seu sorriso era sereno, mas seus olhos carregavam batalhas silenciosas. Foi ela quem me ensinou
uma das lições mais preciosas dessa caminhada. A cura não é um destino, é um processo. E todo processo tem dias bons e dias ruins. O importante é continuar caminhando. Essa frase ficou comigo. A vida começou a se transformar. Não porque tudo ao meu redor melhorou de repente, mas porque eu mudei a forma como enxergava cada passo. Comecei a valorizar as pequenas vitórias, levantar da cama, cozinhar uma refeição, dar risada com alguém, dormir uma noite inteira. Coisas que antes pareciam banais agora eram conquistas, e aos poucos fui reconstruindo o meu mundo, um dia de cada vez. Se essa história está ressoando com você, talvez seja o momento de dar um passo. Pode ser procurar ajuda, pode ser escrever um desabafo, pode ser ligar para alguém de confiança. O importante é não se calar. Sua dor não precisa ser enfrentada sozinho. A verdadeira transformação acontece quando temos coragem de seguir, mesmo com medo. E acredite, há muita vida depois do sofrimento. Ela pode estar silenciosa agora, mas está aí, esperando o momento certo para florescer. Acordei antes do sol naquela manhã. Pela primeira vez em meses, senti algo diferente. Não era exatamente alegria, tampouco era leveza, mas era como se dentro de mim houvesse uma chama. Pequena, trêmula, mas viva. Me levantei devagar, abri a janela e deixei o vento entrar. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava correndo de mim mesmo. Naquela fase da minha jornada, a dor já não era uma presença constante, mas ainda surgia de vez em quando, como uma velha conhecida batendo à porta. Aprendi a não me assustar. Ela não vinha mais como inimiga, mas como lembrança do caminho que percorri. E com o tempo, compreendi que não é necessário eliminar toda a dor para viver em paz. Às vezes é preciso apenas saber onde colocá-la dentro de nós. Minha terapeuta me propôs um exercício: revisitar momentos da minha vida que eu evitava. Não para sofrer novamente, mas para entender, para ressignificar. Comecei com cartas. Escrevi para minha mãe, para meu antigo amor, para o homem que fui antes de tudo desabar. Não enviei nenhuma delas, mas ao escrevê-las, algo em mim se libertou. Palavras têm esse poder. Elas curam, reorganizam, clareiam. Foi nesse período que decidi voltar à casa onde cresci. Estava fechada há anos, desde que meu pai faleceu. Voltar ali era enfrentar memórias que eu havia trancado com 7 chaves. Cada cômodo guardava um pedaço de mim. A sala onde vi meus pais dançarem em uma noite de chuva. A cozinha onde minha mãe fazia café nas manhãs de domingo. O quarto onde, criança, eu sonhava alto demais para alguém tão inseguro. Em meio à poeira e ao silêncio, sentei no chão do meu antigo quarto. Lágrimas vieram sem que eu quisesse. E ali, entre paredes descascadas e lembranças adormecidas, eu entendi uma coisa essencial. A cura não é apenas sobre o presente. Ela exige que a gente olhe para trás com coragem e compaixão e abrace o que fomos. Não para nos prender ao passado, mas para libertá-lo. Voltei para casa com o coração apertado, mas com a alma mais leve. Era como se eu tivesse deixado algo para trás e, ao mesmo tempo, trazido algo comigo. Um reencontro comigo mesmo. Pouco tempo depois, recebi um convite para dar uma pequena palestra em uma escola pública. Uma das professoras seguia minha página e achou que minha história poderia inspirar os alunos. Minha primeira reação foi o pânico. Falar em público, contar minha história, me expor. Por que eu faria isso? Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. E fui. Naquela manhã, diante de dezenas de adolescentes, minhas mãos suavam e minha voz tremia. Mas comecei falando do que sentia, sem ensaios, sem floreios. Falei do medo, da dor, da vergonha. Falei da coragem de pedir ajuda, da importância de se escutar, de não se abandonar. E quando terminei, houve um silêncio. Não daqueles vazios, mas daqueles que acolhem. Ao final, uma garota se aproximou, os olhos vermelhos de quem segurava o mundo dentro de si. Me abraçou e disse: "Obrigada, eu achava que só eu me sentia assim." Aquilo me desmontou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Foi naquele dia que percebi o quanto compartilhar a nossa dor pode ser um gesto de generosidade.
Porque quando a gente se expõe com verdade, cria pontes. E onde há ponte, há possibilidade de cura. Para nós e para os outros. Depois daquela experiência, passei a aceitar novos convites. Fui a igrejas, escolas, grupos comunitários. Não para ensinar, mas para testemunhar. Para lembrar as pessoas que viver com saúde mental não é viver sem dor, mas saber lidar com ela com dignidade. Que a coragem está em seguir, mesmo tropeçando. E algo curioso começou a acontecer. Quanto mais eu falava da minha dor, mais ela perdia força. Como se o ato de nomeá-la, de colocá-la para fora, tirasse dela o poder de me dominar. E foi assim que percebi que a verdade, mesmo que dolorosa, é libertadora. Fingir força nos esgota. Admitir fragilidade nos humaniza. E se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo algo parecido. Talvez esteja cansado de fingir que está tudo bem. Talvez esteja com medo de olhar para dentro. Mas eu te digo, há algo profundamente bonito em ser sincero consigo mesmo. Em não fugir mais da sua história. Porque só quando a gente encara as próprias sombras é que consegue ver a luz. Se essa história está tocando você de alguma forma, comente, compartilhe. Pode ser que alguém próximo esteja precisando exatamente dessa mensagem para encontrar coragem. Às vezes o que nos salva é uma palavra, uma voz, uma história. O tempo passou e com ele vieram mudanças que eu jamais teria previsto quando tudo começou. Já não era mais aquele homem que andava pelas ruas com um vazio nos olhos. Ainda havia dias difíceis, é claro, mas agora eu sabia que eles não durariam para sempre. Aprendi a reconhecer os sinais do meu corpo, a respeitar meus limites, a me acolher nos momentos de vulnerabilidade. A maior virada, no entanto, aconteceu de forma inesperada. Eu estava em um evento comunitário, organizado por um grupo de apoio à saúde mental. Havia música, roda de conversa, oficinas. Era simples, mas carregado de sentido. Estar ali em meio a tantas pessoas com histórias parecidas era como ver um espelho multifacetado, cada um com suas dores, seus processos, mas todos com uma coisa em comum: a decisão de continuar. Foi lá que conheci Júlia. Ela era voluntária no evento. Tinha um jeito sereno, olhos que pareciam enxergar além das palavras. Começamos a conversar despretensiosamente sobre a vida, o clima, o evento. Mas aos poucos, as camadas começaram a cair. E quando percebi, já estava contando parte da minha história. Ela ouviu sem pressa, sem interrupções. No fim, apenas disse: "Você não tem ideia de quantas pessoas precisam ouvir isso. Nos encontramos outras vezes, primeiro como amigos, depois como dois corações que começaram a reconhecer a leveza um no outro." Júlia também tinha suas cicatrizes. Havia enfrentado crises de pânico por anos. O que nos uniu não foi a perfeição, mas a compreensão mútua. O silêncio entre nós era confortável. Não havia cobrança por sorrisos constantes, nem a necessidade de parecer forte o tempo todo. Havia aceitação. Com ela, aprendi algo novo, que também é possível amar em meio à reconstrução, que ninguém precisa estar pronto para merecer afeto. Às vezes, amar é justamente caminhar juntos, mesmo que devagar. E nesse caminhar, fomos nos ajudando a florescer novamente. Nosso relacionamento não foi uma fuga, mas um encontro. Com ela, aprendi a rir de novo. Não aquele riso automático que eu usava antes, mas um riso verdadeiro, nascido do momento presente. Aprendi a planejar o futuro sem medo, a sonhar, mesmo que timidamente. E isso para alguém que já havia desistido de tudo era imenso. Foi nesse período que decidi transformar minha página em um projeto maior. Criei uma rede de apoio online. Dei a ela o nome de A Jornada, porque queria que cada pessoa que chegasse ali soubesse que não precisava estar no fim do túnel para ser bem-vinda. Bastava estar a caminho. Começaram a surgir histórias de todos os cantos, gente que, assim como eu, passou anos em silêncio, jovens lutando contra a ansiedade, adultos enfrentando a depressão enquanto criavam filhos, idosos redescobrindo sentido após perdas dolorosas. Cada relato era uma prova viva de que a dor não escolhe rosto, idade ou condição. Mas a superação também não.
A comunidade cresceu. Criamos encontros presenciais, grupos de escuta ativa, parcerias com terapeutas e profissionais da saúde mental. Mas, acima de tudo, criamos espaço, um espaço seguro, onde as pessoas podiam dizer: hoje eu não estou bem. E isso era suficiente. E quanto mais eu me envolvia com essas histórias, mais minha própria cura se consolidava. Porque ajudar o outro também cura a gente. Ver o renascimento de alguém que um dia pensou em desistir é um milagre silencioso. E viver cercado desses pequenos milagres me fez perceber o quanto a esperança pode se multiplicar quando compartilhada. Júlia e eu começamos a organizar oficinas juntos. Em uma delas, um rapaz nos procurou depois da roda de conversa. Tinha acabado de sair de um tratamento psiquiátrico e disse que estava com medo de voltar a viver. "E se eu fracassar de novo?" ele perguntou. Respondi com o que aprendi na prática. Fracassar não é o fim. O fim é quando você para de tentar. E você está aqui. Isso já é uma vitória. Se hoje posso te dizer algo com sinceridade, é isso. Não espere o dia perfeito para recomeçar. Comece no meio da confusão, no meio do cansaço, no meio do choro. Comece com o que você tem agora. Porque o caminho não exige perfeição, só presença. E se você está aqui, lendo, ouvindo, sentindo, é porque ainda há chama aí dentro. Mesmo que pequena, ela pode acender de novo. A minha acendeu. Primeiro devagar, depois com força. E mesmo quando o vento tenta apagá-la, eu aprendi a protegê-la com tudo o que tenho. Porque a vida, essa vida que um dia pareceu pesada demais, hoje me mostra a cada instante que vale a pena. Se essa história está fazendo sentido para você, compartilhe. Talvez alguém que você conheça esteja lutando em silêncio. Talvez sua voz possa ser a mão estendida que essa pessoa precisa agora. E se quiser continuar acompanhando minha jornada, fique comigo. Porque o último capítulo não é um fim, é um recomeço. Chegar até aqui nunca foi sobre vencer a dor completamente, mas sobre aprender a viver com ela de forma mais leve, mais humana, mais consciente. A verdade é que as cicatrizes que carrego hoje não me lembram mais da queda, me lembram da coragem de ter me levantado. E talvez seja isso que realmente importa. Olhando para trás, vejo um homem que já esteve à beira de desistir. Um homem que não conseguia enxergar sentido algum ao abrir os olhos de manhã. Um homem que, por muito tempo, acreditou que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Mas hoje eu entendo. Foi ali, naquele fundo do poço, onde não restava mais nada, nenhuma máscara, nenhuma desculpa, nenhuma fuga, que nasceu a minha força. A caminhada me ensinou que a cura é silenciosa. Ela não vem com aplausos nem com datas marcadas. Às vezes, ela chega em um dia comum, num gesto pequeno, num pensamento diferente. Ela mora nas entrelinhas dos nossos dias, no levantar da cama quando tudo em nós quer continuar deitado, no olhar sincero de alguém que nos escuta sem pressa, na coragem de dizer: hoje eu preciso de um tempo, e especialmente na disposição de seguir em frente, mesmo quando tudo parece embaçado. Voltar a viver não significou voltar a ser quem eu era antes da dor. Significou me tornar alguém novo, alguém mais inteiro, mais verdadeiro, mais atento à própria alma. Alguém que entende que felicidade não é ausência de sofrimento, mas presença de propósito. E o meu propósito, eu descobri, está em servir. Com o crescimento da comunidade, a jornada, passamos a receber mensagens diárias, algumas de agradecimento, outras de confissão. Gente dizendo que encontrou esperança nas nossas palavras, gente dizendo que desistiu de desistir. Cada uma dessas mensagens é uma chama acesa, um sinal de que vale a pena continuar. Também passamos a trabalhar com escolas, empresas e instituições religiosas. Criamos espaços de escuta, rodas de conversa, projetos de acolhimento. Porque descobrimos que o que mais falta ao mundo hoje não é informação, é empatia. E onde há empatia, há transformação. Certa vez, em uma dessas oficinas, uma senhora de cabelos brancos me contou que, aos 72 anos, finalmente começou a fazer terapia. Disse que nunca teve coragem antes, mas que ouviu minha história numa rádio local e algo nela despertou. Com os olhos marejados, falou: eu pensei que já era tarde demais, mas percebi que enquanto há vida, há tempo.
Abracei aquela mulher com a reverência de quem sabe que está diante de um milagre, porque a cura pode vir em qualquer idade, e toda alma merece reencontro. E então veio o momento mais especial da minha jornada. Em uma das últimas reuniões da comunidade, Júlia, agora minha esposa, pegou o microfone e, com os olhos brilhando, falou sobre a força que encontrou ao compartilhar sua dor. E, diante de todos, anunciou que estávamos esperando um filho. Foi como se o tempo parasse. Tudo o que vivi, todas as lágrimas, todos os dias escuros, fizeram sentido naquele instante. A vida, de alguma forma misteriosa, estava me presenteando com uma nova chance de ensinar amor, de formar vínculos, de construir uma história diferente daquela que me feriu. E eu prometi, ali mesmo, em silêncio, que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para criar um ambiente onde meu filho soubesse que nunca precisaria esconder o que sente. Porque é isso que transforma o mundo. Gerações que crescem, aprendendo a sentir sem medo. Hoje, se há algo que quero que você leve desta história, é isso. Você não está sozinho. A dor que você sente pode ser profunda, mas ela não é eterna. Ela é um convite, difícil, doloroso, por vezes cruel, para que você se encontre. E ao se encontrar, talvez descubra, como eu descobri, que a vida pode ser muito mais do que sobreviver. Pode ser recomeçar, pode ser reconstruir, pode ser servir aos outros com a sua história. Então, por favor, se você estiver passando por um momento difícil, não silencie. Procure ajuda, fale com alguém, escreva, ore, chore. Mas não desista. O que hoje parece um fim pode ser apenas a curva onde a estrada muda de direção. E se essa jornada tocou o seu coração, compartilhe essa história com alguém. Deixe um comentário. Faça parte dessa rede de transformação. Você pode ser a voz que faltava na vida de alguém, porque no fim das contas, todos estamos só tentando encontrar um lugar de paz dentro de nós. E quando nos unimos, mesmo que em silêncio, mesmo que à distância, esse lugar começa a existir. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Essa não é a história de um herói. É a história de alguém comum que escolheu não desistir. E você? Que parte da sua história ainda está esperando para ser contada?